coisa, né? O que eu tenho percebido nas minhas consultorias, o que eu tenho percebido, né, nas trocas que a gente faz aqui no direct. A Denise tá falando aqui, ó, tem aqui a produção de setores, beleza. Muitos gestores têm se sentido perdido porque a fábrica até tem muitas informações, né? O sistema já está implementado, tem muitas informações, só que eu não sei muito bem como é que eu uso isso para poder fazer ou tomar decisões estratégicas. A gente tem esse tipo de situação. Outras situações onde a fábrica não tem nenhuma informação, né? Não tem uma planilha coletando dados, não tem nada de informação, nada de dados. A gente também tem situações como essa. Outros que até já têm os indicadores implementados, mas Aline, eu tenho os indicadores, a gente faz a leitura, mas eu não sinto que isso me ajuda no dia a dia a tomar alguma decisão. Os dados até estão lá, a gente faz a leitura, mas eu não sinto que isso me ajude em alguma coisa. Então a gente tem níveis, né, de utilização e não utilização dos indicadores que de fato podem estar sendo muito pouco utilizados ou subutilizados. A gente pode potencializar isso, né, muito mais e ter muitas vantagens em relação a isso. E uma coisa que é importante lembrar: se a gente não utiliza os dados da forma efetiva, né, da forma mais eficaz possível, a gente vai ficar frustrado. Por quê? Eu não consigo transformar os números em resultado, em ação prática. E aí eu vou tendo mais e mais problemas em relação a custo, vou tendo mais e mais problemas de não entrega de produto para o cliente, atrasos, aí a reputação da empresa, enfim, é uma reação em cadeia que a gente vai assistindo, que a gente até enxerga que existem muitos dados, mas a gente não está conseguindo usar isso na prática para poder desenvolver e tomar decisões. Qual que é o impacto que a gente tem em relação a isso, né? Muitas decisões sendo tomadas com base em achismo, então não se enganem, tem muita empresa com painel de indicadores implementado, indicadores funcionando, mas mesmo assim se deixam levar pelo que eles chamam de feeling, né? Então, muito cuidado, porque às vezes o número está apontando para um lado e aí as pessoas estão tomando decisões por outro. Outro ponto que é assim, extremamente comum, né? Fazem isso muito com plano de ação e fazem isso muito com indicadores. Eu acho que a solução é para cá, então eu vou moldar os números, né? Não necessariamente mentir, mas às vezes apresentar ele de uma forma que vai comprovar aquilo que eu estou falando. Não necessariamente, né, é o melhor caminho. Eu tinha um colega de trabalho que ele falava assim: Aline, indicador, você pode apresentar ele de diversas formas possível, né? Isso é fácil da gente fazer. Você pode provar uma tese totalmente contrária à outra com os mesmos números. Então vai muito de como você interpreta esses números, vai muito de como você. Eu não gosto da palavra manipula porque dá uma sensação ruim, mas como você maneja aqueles números. Então isso é extremamente importante. Eu tomar decisão com base em achismo, mesmo tendo informações. As ações que eu tomo não são eficazes porque eu estou fazendo uma análise incorreta ou com base em números que não estão me dando nenhum fundamento, né? Então a tomada de decisão fica fraca. E aí gera retrabalho, gera perda, gera valor financeiro, né, perdido, produto perdido, reputação da empresa, da fábrica perdida. Então a gente tem uma série de complicadores aí no nosso ambiente de trabalho. Mas não só no trabalho, né? A carreira. Se você não consegue usar indicadores, se você não aprendeu a usar corretamente os indicadores, eu até falava nos stories hoje, eu particularmente, eu demorei um tempo para aprender como realmente utilizar os indicadores ao meu favor. Eu achava um saco ter que fazer indicador quando eu comecei, né? Lá em 1900 bolinha, né? 2006, se não me engano, que eu comecei. Na primeira fábrica que eu trabalhei, eu me sentia indo apresentar um TCC toda vez que eu tinha que apresentar indicadores, né? Então eu não tinha entendido exatamente como aquela ferramenta ia me ajudar. E aí se tornava um peso na minha rotina, se tornava algo que não estava me ajudando, e isso era nítido para os gestores, né?
de enxergar que eu não tinha entendido a moral da história e estava fazendo aquilo como obrigação, como peso. E aí a visibilidade, o impacto na carreira, ele acontece. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O mercado está mudando todo santo dia, gente. Se tem uma coisa que você pode se acostumar a conviver com a mudança. Não tem, ainda mais com o volume de informações que estão cada vez mais rápidas e quantidades, né? A gente tem cada vez mais quantidade de informações e mais rapidamente elas estão girando, a mudança está quase que sendo instantânea. Então, informações chegam muito mais rápido, as decisões têm que acompanhar o mesmo nível de rapidez. Então, se a gente não está adaptado a tomar decisão com base em indicadores, a gente perde o bonde. A experiência, ela conta muito para vários aspectos, mas feeling já deixou de ser, há muito tempo, algo que pudesse acertar mais do que errar nas tomadas de decisão. Então, muito cuidado com isso. E lógico, quando você não usa os indicadores, tem um outro impacto que às vezes pode ficar subentendido, que é o quanto você se relaciona com os seus pares, com a sua diretoria e o quanto eles enxergam você como uma pessoa que é estratégica. Então, eu começo a levantar problemas relacionados a indicadores, né? E eles não são resolvidos, eu começo a ter descrédito. Porque por mais que eu faça levantamento dos indicadores, que eu aponte que existe um problema, eu só fico apontando problema. Então tem esse outro lado. Eu estou com os indicadores sendo apontados, mas eu não estou tomando ação para melhorar e entra mês e passa mês e a gente continua com os mesmos problemas. Então isso é um ponto a ser cuidado, porque senão a gente cai na linha do descrédito de novo. Não, todo mês fala que esse indicador está ruim, mas ninguém está tomando atitude. Tenho certeza que alguém já deve ter falado isso por aí. Não, isso aqui todo mês está assim, todo mês está assim, ninguém faz nada. E esse é o cuidado. Isso vai, o que vai acontecendo, né? Com os nossos pares, com a diretoria, com os nossos funcionários, vão vendo que aquilo ali não tem tanta importância. Esse indicador aí tá aí, mas não tem tanta importância não, todo mês está assim, ninguém faz nada. Então, o cuidado que a gente tem que ter é grande, porque a gente pode passar muito descrédito, uma vez que a gente usa mal usados os indicadores. A coleta de dados, que inclusive é um dos erros, um dos pontos que a gente vai falar aqui, né, é extremamente importante. Pode acontecer alguns erros no meio do caminho aí que vão levar ao descrédito, então a gente vai comentar sobre isso, porque é a base. Se eu tenho informações fidedignas, né, que vai falar a palavra bonita e enrola, se eu tenho informações confiáveis e de fato eu posso fazer a análise em cima daquilo, eu vou levar a uma situação que é real. Agora, e se alguém está anotando errado? E se alguém está fingindo que está anotando e não está anotando? Aí começa a complicar os problemas, né? Mas muito boa sua observação, por esse ponto aí, é um dos problemas mais difíceis que a gente tem, inclusive na consultoria, quando a gente vai implementar, né, os painéis de indicadores e tudo mais, a coleta de informações. Um pouco antes de entrar aqui na live, eu estava debatendo com o time lá, com os outros consultores, o grande problema que a gente tem no cliente em relação ao sistema que está completamente, não está atendendo a gente em termos de informação. E aí a empresa está migrando o sistema, e aí a informação de um lado não está confiável, de outro também não, e a gente tem que voltar para a planilha. Então, dar alguns passos para trás para depois ir adiante. Então, esses problemas, eles acontecem no dia a dia. O que a gente precisa fazer é direcionar os esforços e priorizar aquilo que realmente vai dar resultado mais rápido. Então adianta eu ficar todo santo dia tentando fazer tudo na unha, na mão, coleta de dados, né? Ao invés de usar o sistema, ao invés de reclamar com o fornecedor do sistema que eu preciso de um relatório, eu sentar lá e ficar um dia, 2 dias querendo copiar tudo na mão. Não é assim que a gente resolve, né? Então a gente tem que olhar para a coleta de dados, olhar para onde a gente está tirando informação e buscar melhoria para a gente sempre ter informação cada vez mais rápida, a tempo e a hora. Eu comentava ontem na mentoria, né, que perda de tempo em relação a trabalhos que a gente faz e que não agregam valor, a gente está aos montes aí, né, que casos que a gente pega na consultoria de chorar, de chegar lá, a pessoa está gastando tempo digitando uma coisa que ela poderia fazer que era uma nota fiscal, no caso que a gente estava discutindo,
era uma importação de XML, ela fazia a entrada da nota fiscal e a pessoa estava digitando. Enfim, coisas, detalhes que a gente vê no dia a dia da fábrica de as pessoas usando o sistema de um jeito errado, aí vai buscar a informação, tá do jeito errado, a entrada de um input de informações, né, dentro do sistema está sendo feito errado, e aí a culpa fica, né, no sistema, no fornecedor, enquanto que a gente poderia estar fazendo melhor uso. Tá? Então, detalhes do que acontece no dia a dia aí e que em tempo real, né, que a gente está falando aqui.